Ai, 3, 2, 1, bora no claquete. Claquete para você, claquete para mim. Boa noite para tu. Muito boa noite para cada um de vocês. Para quem vai de Enem, para quem vai de vestibular tradicional, hoje a gente vai ver uma aplicação. Esse é o objetivo do nosso trabalho de hoje. Força magnética em fios. Ok, João? Ah, fala sério. Tinha travado? Hum? Tinha travado, mas agora voltou. Que bosta, eu tô falando um monte aqui da matéria. Eu sei que travou porque voltou minimizado, né? Quando sai e volta assim, fica minimizada a minha tela e não tava, eu deixei maximizado. Ai, que palo de bosta. Mas tudo bem, obrigado pelo toque, né? Poxa, ponteira cheia de internet aqui, as barrinhas, e não sei por que, instável. Mas tudo bem, vamos nessa. Estava falando, moçada, para quem vai de Enem, né, para quem vai de vestibular tradicional, é uma matéria que matematicamente talvez seja mais de vestibular tradicional, mas já apareceu no Enem diversas vezes, que é a interação do magnetismo em fios, fios retilíneos percorrido por corrente. É o passo que a gente dá depois de compreender que existe força magnética em cargas, né? Então, se cargas elétricas se movimentando, tá travado? Tá travado, gente? Vocês não estão me ouvindo, não? Agora voltou. Depois que a gente entende que toda vez que travar, vou deixar até o chat coisado aqui, tá? Vocês falam aí, travou tudo, tá? Estão falando aqui que agora voltou, mas antes estavam falando que travou tudo. Vou deixar o chat aberto aqui, tá bom? O que eu estava dizendo, meu Deus? Depois que a gente sabe que uma carga elétrica se move dentro de um campo magnético, a gente tenta entender o que mais o campo magnético pode interferir. E o Lorentz foi atrás desse pressuposto para criar o que a gente chama hoje de motor elétrico. Olha que doideira. E olha que aplicação importantíssima, né? No momento em que a gente tenta sustentabilidade, no momento em que a gente tenta economizar energia. Olha que coisa interessante a gente começar a trabalhar com modelos elétricos, com carros elétricos, né, com motores elétricos, e desta forma economizar, de certa forma, a energia, né? E é possível atuar nesta forma. E é isso que eu quero mostrar para você, uma das partes da nossa aula de hoje, dividida em duas partes. Acho que vai bater, né? Duas aulas, conforme a gente tem aí. Repare, a ideia dele foi a partir de um experimento dentro de circuito elétrico, né? Tava lá fios ligados a lâmpadas e tal. E quando ele chegou um ímã perto de uma fiação, de um fiozinho, com o circuito ligado, ou seja, nesse fio retilíneo tinha passagem de corrente elétrica, não à toa o nome da matéria é força magnética em fios retilíneos percorridos por corrente. Só que se eu escrever isso aqui, a gente tem que apagar o quadro depois, né? Só para o título. Então a ideia é a seguinte: quando ele por acaso chegou um ímã perto desse fio percorrido por corrente, ele percebeu que o ímã sofria uma deflexão. E olha que interessante, você fala assim, mas é claro, Simon, o ímã é de metal, né? O ímã atrai metal, o fio é de metal, então vai atrair. Mas e quando ele chegou o ímã perto do fio e o fio repeliu? Olha que doideira, mano. Então, por que que essas coisas acontecem? Então, ele partiu do seguinte pressuposto. Imagina um campo magnético X,
que significa entrando no plano do papel, tá bom? Tá aí o B para representar o vetor, né? E imerso neste campo, um fio retilíneo. Tá aí, ó. Claro, percorrido por corrente. Tá ali o nosso fio. Simon, essa corrente vai estar girando para que lado? Ah, vamos colocar essa corrente para a direita. Pode ser? Olha lá. Eis o sentido da corrente elétrica. Então, provavelmente, Simon, tem uma diferença de potencial conectada a esse fio, claro, positivo aqui na esquerda, negativo na direita, né? Para que, então, a corrente flua de mais para menos. É muito interessante você notar que faz todo sentido uma força magnética atuar sobre esse fio. Claro que faz sentido. E por que que faz sentido? Porque no momento em que eu tenho uma corrente elétrica fluindo aqui, eu tenho cargas elétricas fluindo aqui. Fala para mim, bonitinho, quais são os portadores de carga? Quem são os portadores de carga que se movem nesse fio? Mando sim. Mando sim, ok? Fala para mim, quem são os portadores de carga que se movem nesse fio retilíneo? Os elétrons? São os elétrons. E neste caso, os nossos elétrons estão se movimentando para onde? Para a direita? Para a direita junto com a corrente ou para a esquerda contra a corrente? Para a direita, a favor da corrente. Mas a corrente elétrica não é aquele sentido convencional? E Ah, é os verdade. elétrons não se movem no sentido real? E aqui então eu não tenho um polo mais, um polo menos, por isso eles vão querer ir para o polo positivo? Então os meus elétrons vão se movimentar sempre, tá? Pode anotar e gravar, contra a corrente elétrica, tá aí. E aí, antes de qualquer matéria, você já tem a resposta. Olha o que nós temos aqui, moçada. Elétron se movendo dentro de um campo magnético. Elétron se movendo dentro de um campo magnético. E aonde tem elétron se movimentando dentro de um campo magnético, pela regra do tapa, nós teremos uma força magnética. Só que olha que bonito, em todos os elétrons vai acontecer uma força magnética. Aí pensa comigo, imagina, sobre esse elétron, uma força magnética apontada para baixo, nesse elétron para baixo, nesse elétron para baixo, mas eu tenho trocentos elétrons aqui dentro. E como esses elétrons não podem ir para baixo, porque eles estão no fio, no momento em que você empurrar os elétrons, você vai estar empurrando o fio junto. Então, esse fio sofrerá uma deflexão, que nesse caso vai ser para cima ou para baixo, dependendo da regra do tapa, a regra da mão direita. Então, se você viajar comigo, eu tenho campo entrando, ok? E polegar para a esquerda. O que está representando aqui, Simon? Ó, polegar para a esquerda, campo entrando, então eu tenho a força magnética sobre os meus elétrons, que não está na palma, está no dorso. Perfeito? Então, campo magnético entrando, elétrons para a esquerda, força magnética para cima. Sobre cada um dos meus elétrons vai ter uma forcinha para cima. Tá aí. Essa forcinha você já sabe calcular, que é a força magnética sobre uma carga imersa num campo. Nós chamamos essa forcinha de quem vê bem sem óculos. Só que imagina, se eu tenho várias dessas forças apontadas para cima,
eu vou ter uma resultante vetorial, que é o somatório dessas forças. E para onde aponta essa resultante vetorial? Para cima também, ok? Então, se diversas forças apontam para cima, a minha resultante também vai apontar para cima. E dessa maneira, a gente pode escrever que a força sobre o fio, a resultante, a forçona, será o somatório de todas as forcinhas que eu tenho, ok? Somatório das forcinhas, que nós podemos simplesmente escrever que serão N forcinhas. Quem vê bem sem óculos. N forcinhas vão aparecer ali. Quantos elétrons nós tivermos, né? Nós não saberemos. Nós vamos ter uma ideia sobre o valor da corrente. Provavelmente ele vai colocar isso para você. Vai falar que esse fio tem um tamanho, vai falar para você o campo, e vai falar para você a corrente, e vai pedir qual é a força que atua sobre esse fio. E você vai ter que, disso aqui, chegar numa expressão que tenha campo, que tenha corrente, que tenha comprimento de fio, que seja satisfatória. E foi isso que o Lorentz fez. A primeira coisa que ele percebeu é que N vezes Qzinho, gente, isso é a carga do elétron, né? A carga elementar. E aí nós temos aqui N vezes E. N vezes E é o quiné. Primeira equação que a gente aprendeu na frente C. Então, N vezes E é Qzão. A quantidade total de carga que eu tenho. A velocidade desses elétrons no fio é distância sobre tempo. A distância que eles percorrem, L, dividido pelo tempo, né? Delta T, se você preferir, vezes o campo, vezes o seno. Simon, por que a gente está fazendo isso? Só porque dessa forma a gente engloba o comprimento do fio, que é uma grandeza que o Lorentz está buscando, e a corrente elétrica. Simon, aonde tem corrente elétrica aqui? Justamente aqui, ó, no fluxo de cargas. Quem não lembra que corrente elétrica é carga sobre tempo? A gente vai colocar aqui no cantinho do pensamento tudo que a gente está substituindo aqui, ó. A gente substituiu a velocidade, que é distância sobre tempo, mas virou comprimento do fio sobre tempo. E a gente vai substituir agora a corrente, que é carga sobre tempo. E aí, de forma muito bonita, nós temos aqui carga sobre tempo, que vai te dar corrente. Nós temos campo, nós temos L e nós temos o ângulo que este fio está imerso dentro do campo, porque não é para qualquer ângulo que vai atuar a força magnética, você já sabe, né? A força magnética sobre esses elétrons depende sempre de quem vê bem seno de θ. Depende do ângulo, claro. Então, substituindo aqui, nós temos corrente, comprimento e campo. Nós podemos, então, fazer a nossa fórmula virar B, I, L, seno de θ. Quem seria isso? O Bill. Ok? O Bill sem teto, ou Bill sem óculos, né? Quem vê bem sem óculos? Bill sem óculos. Então, Bill sem óculos é a força magnética sobre um fio de comprimento L dentro de um campo magnético percorrido por corrente elétrica. Essa é a equação da força magnética em um fio, ok? Alguma dúvida nesse passo a passo da montagem da expressão? É importante a gente conhecer essa parte, caso seja preciso, mas não vou mentir para você que na maioria dos exercícios, o que ele quer saber de fato é a equação final, ok? Vamos tirar aquele Princeps. Pô,
Tirei um print filé aqui para vocês. Vou mandar daqui a pouquinho, tá? Ficou da hora. Resolução 4K, meu irmão. Show? Lindões, alguma dúvida nessa parte? Posso apagar? Podemos aplicar isso aqui? Podemos? Só uma dica para você. Note que aqui eu fiz a regra do tapa para elétron, mas eu fico com tanto medo de você esquecer disso, que eu preciso te ensinar de uma outra forma, um outro macete. Porque, geralmente, campo entrando, você lembrar que, poxa, o elétron está para a direita, desculpa, a corrente está para a direita, então elétron para a esquerda, vai dar um pouco de trabalho, né? Pode ser que você se esqueça disso. Uma vez que esses elétrons azuizinhos que eu desenhei aqui, eles não existirão na sua prova. Vai estar simplesmente o fio e o sentido da corrente. Então, você pode lembrar que a corrente elétrica indica um movimento de cargas positivas, né? Corrente elétrica, por convenção, foi escolhida através de movimento de carga positiva. Então, você poderia ter usado a palma, se você usar direto a corrente. Ó, campo entrando, corrente elétrica lá para a direita, deu para reparar que a palma da mão ficou apontada para cima? No mesmo sentido da força sobre os elétrons. Só que agora você está usando o polegar como, ao invés de velocidade dos elétrons, você está usando a corrente elétrica. Tudo bem? Então, nós teremos campo entrando, show, corrente elétrica para a direita, e aí, palma da mão para cima, força magnética para cima. Esse fio aqui, imerso nesse campo, ele ficaria assim, ó. Imagina esse fio preso, né? Se ele tivesse preso, esse fio ia fazer isso aqui, uma barriga para cima. Perfeito? Porque ele vai receber uma força para cima. Só que como ele está preso, fixo, nos terminais de uma bateria, sei lá onde, ele vai dar aquela barriga para cima, tá bom? Assim ficaria essa fiação na presença do campo magnético. Show? Apagando, a aplicação que nós temos aqui é a do motor elétrico. Simon, como funciona o motor elétrico? Vamos lá? O motor elétrico foi idealizado a partir de uma espira retangular. A gente já sabe o que é uma espira, que é um fio enrolado, né, um fio com uma certa forma, num determinado formato. E a ideia aqui foi preencher um campo magnético numa região do espaço, colocar o campo aqui de lado. Fazer um campo diferente dessa vez. Tá aí, ó. Show? Um campo magnético imerso aqui, vamos chamar ele de B, verdinho, e uma espira vai ser mergulhada dentro desse campo. Vou desenhar ela aqui, ó. Show? Tá aí a nossa espira. Vou conectar essa espira a um dínamo, ou a um rotor, ou a uma turbina, ou a um eixo de rotação, né? Conectá-la aqui a um eixo de rotação. Tá aí, ok? Amado meu, para esse motor elétrico funcionar, eu preciso de eletricidade. A eletricidade vai aparecer aqui
na função da corrente elétrica. Então, a gente vai colocar uma corrente elétrica aqui, ó, subindo de um lado, portanto, ela vai subir aqui, vai passar ali em cima para a direita, vai descer aqui e vai descer aqui novamente. Perfeito? E este é o sentido da corrente elétrica I, né, na presença dessa espira. Amado, o que você vai observar aqui é que se você dividir essa espira em 3 partes, esse fio da esquerda, esse fio vertical da direita, esse fio horizontal, e eu teria também essa parte horizontal aqui embaixo. Vai perceber que eu só tenho força magnética sobre esse fio dependendo do ângulo, né? Tem bio sem óculos, seno de θ. Dá para você reparar que a corrente elétrica aqui e o campo magnético aqui apontam ambos para a direita, são paralelos. Significa que o ângulo entre eles é 0 grau. E o seno de 0 vale 0. Ou seja, nessa parte que a corrente tem a mesma direção do campo, e aqui embaixo também, tudo horizontal, não haverá força magnética. Porém, no fio da esquerda e no fio vertical da direita, haverá força magnética. Por que haverá, Simon? Porque aqui e aqui, a corrente está fazendo com o campo um ângulo de 90 graus, né? Podemos muito bem representar aqui para você. E, portanto, nós temos um bio seno de 90, e o seno de 90 vale 1. Portanto, nós teremos uma força magnética máxima. Que aponta para onde, moçada? Ah, vamos fazer a regra do tapa, né? Dedos representa o campo magnético, aponta para a direita, corrente elétrica aponta para cima, e aí, pelo amor de Deus, se eu estou usando a corrente, eu vou usar a palma da mão. Então, repare, campo indo lá para a direita, corrente elétrica subindo, e a palma da minha mão está apontada para onde? Para dentro do quadro. Por isso, a força magnética vai querer empurrar esse fio vertical da esquerda para dentro do plano do quadro. E a gente vai vir aqui e vai representar para você. Perfeito? De pretinho mesmo. Para dentro é xizinho. Essa é a força magnética. Perfeito? Sobre esse fio da esquerda. Lá para o fio da direita, a corrente desce. Então, se nós fizermos a regra de novo, campo magnético, dedos lá para a direita e a corrente elétrica agora para baixo, né? Tá aqui de vermelhinho aqui do lado do meu polegar, descendo. Então, campo para a direita, polegar, corrente para baixo, dá para perceber que a força está na palma da mão, e a palma da mão está apontada para fora. E por isso, esse lado do fio vai receber a ação de uma força magnética saindo. Está aí. E aí é claro que se você viajar um pouco mais comigo e estabelecer como esse eixo sendo o centro de rotação da minha espira, o centro de equilíbrio da minha espira, você consegue perceber de forma muito simples que a nossa espira está recebendo de um lado dela uma força entrando e do outro lado dela uma força saindo. Dessa forma, um lado vai entrar, o outro vai sair, fazendo com que ela inicie um movimento de giro. Este giro dela conectado a um eixo vai gerar aqui o que nós chamamos de torque. E esse torque, moçada, pode ser calculado através do
momento de uma força. Como se calcula o momento? O torque é força vezes braço da força. O braço da força vem a ser a distância de onde a força está sendo aplicada até o eixo de rotação. Nós chamamos de distância perpendicular, que é justamente o que está acontecendo aqui, né? Porque se você notar, eis o eixo de rotação, aqui haverá de ser a nossa distância, e se você reparar, a distância está aqui na horizontal e a força está aqui saindo do plano. Então, nós temos um ângulo de 90 graus. Por isso, podemos chamar essa região de braço da força. Se você preferir, né, seria, no caso de uma espira circular, o raio. No caso dessa espira retangular, metade de seu comprimento, né, se for uma espira quadrática de lados L, seria L sobre 2, ok? Aí a gente vai ter que reparar em como que o exercício vai chamar. Mas, de qualquer forma, vamos chamar de braço da força. E aí nós teremos como o momento, o que é momento? Torque, né? Torque ou momento de uma força. O que é isso? A tendência de rotação de um corpo. Perfeito? A tendência de rotação de um corpo. Aí, meu lindo, quem é a força magnética, tanto na direita quanto na esquerda? É Bill. Nem o seno de θ eu vou representar aqui, porque a gente já está falando que vale 90 graus o ângulo, né? Nesse caso, θ 90, e por isso o seno será de 1. E nesse sentido nós temos Bill vezes o braço da força. Aí só toma cuidado realmente, né? Porque esse braço da força, numa espira quadrática, vem a ser L, que é o comprimento do lado aqui, dividido por 2. Aí a gente poderia enfiar aqui um L sobre 2, e aí ficaríamos com L vezes L, um L ao quadrado. Aí, em livros, você acha um monte de fórmulas de torque em espiras por aí. Se for a espira circular, como eu te falei, vai ser o raio dela. Aí vai entrar um R ali no lugar do braço da força. Então, você pode abrir essa equação aí e transformá-la de diversas formas diferentes. Perfeito? Mas aqui nós temos o torque. Tranquilo? Esse é o momento, o torque gerado num motor elétrico. Perfeito? Vamos meter aquela selves aqui. Tranquilo. Podemos apagar? Que a selfie já rolou. A segunda aplicação, deixa eu apagar aqui que a galera está mandando sim, 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 ok, 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 ok. É a ação magnética que um fio causa no outro. Você já pensou você construir uma tomada, uma extensão, colocar os dois fios, né, onde vai passar a corrente elétrica, né, a corrente vai em um, volta no outro, né, fica fazendo esse movimento. Você já pensou construir dois cabos, deixar eles perto e, sem querer, eles encostarem um no outro? Você fala, Simon, como é que sem querer eles vão encostar um no outro? Só vai encostar se eu esbarrar neles. Mas e se entre eles houver uma força magnética? Nós chamamos de força magnética entre fios. Ali foi em fios, agora entre fios. Você crê que, dependendo da corrente elétrica que passa nesses dois fios, ou três, né, ou mais, eu posso ter entre eles atração
a ponto deles se tocarem, ou repulsão, né? Não obstante, os nossos cabos que a gente tem por aí, são todos eles passados na fita isolante, né? São isolados por um material isolante justamente para um ficar longe do outro. E se por acaso houver uma força em que eles tendam a se encontrar, ainda assim haverá plástico entre eles, e dessa forma eles não vão se tocar, não vão encontrar um com o outro. Isso nós chamamos de força magnética entre fios, e é o que eu quero mostrar para vocês agora, beleza? Esse é um resultado que já apareceu no Enem, mas é um resultado ainda mais... Não, acho que eu não falei muita coisa, não. Esse é um resultado que já apareceu no Enem e é um resultado ainda maior, ainda, né, mais corriqueiro nos vestibulares tradicionais. Até porque ele tem dois resultados aqui, um teórico pegadinha e um resultado matemático, que a gente vai precisar ficar muito ligado na nossa aula agora, tá? Muito ligado. Até porque a gente vai ter que voltar lá nas equações de magnetismo iniciais. Força magnética entre fios, ok? Vou pedir para que você desenhe aí, por favor, dois fios, né? Na vertical. Desenha esse cara. Mais próximo. A uma distância D aqui, nós vamos representar o nosso segundo fio. Geralmente, moçada, nós trabalhamos com fios de mesmo comprimento, tá? É o que acontece aqui no ensino médio. Fios de mesmo comprimento L, tanto de um lado quanto do outro. Se não for também, não vai mudar muita coisa o nosso resultado, tá? Mas eu não vi exercícios que sejam diferentes até então. E aí vai passar corrente nos dois, né? Vamos lá? Chamar aqui de corrente 1, chamar aqui de corrente 2. A corrente 1 porque ela está passando no fio 1 e a corrente 2 porque está passando no fio 2. A distância entre eles, vamos chamar de D. A gente vai precisar dessa distância, tá ok? Acho interessante a gente mudar de link, tá? Vamos virar lá para o nosso link 2 de uma vez, que a gente começa a explicação inteira a partir dele, tá ok? Partiu o link 2.